Aleluia. Quantos estão felizes? Vamos de novo. Acho que vocês não entenderam. Quantos estão felizes? Aleluia. Hoje é noite de celebração. É uma noite muito especial, porque há 16 anos atrás, esse lugar foi fundado. Sabia onde você está sentado aí? E eu sou um testemunho vivo do que Jesus já fez nesse lugar. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco do que Deus fez aqui neste lugar. Tá vendo isso aqui? É onde vocês estão sentados. Este lugar era uma tenda. Quem que é desse tempo aqui da tenda? Ó, este lugar era assim, pessoal, em 2008. Era uma tenda. Era uma bênção. Mas tá diferente, né? Tem outra foto aí, Ju? Aí logo depois, mais para frente, olha o Kelezão ali. Mais para frente, a gente começou a construir com a graça do Senhor Jesus. E aí, em torno aí, começou a construção em 2016. Mais para frente, até em 2017, concluiu as portas, as janelas da igreja. E só em 2018, pode mudar a foto? Concluiu todo o templo, né? E agora, em 2024, nós mudamos a nossa identidade visual. E agora, peraí, antes de tu colocar outra foto, eu quero falar um pouco com os irmãos o seguinte. O que Deus falou ao meu coração para trazer hoje para a igreja é sobre propósito. Amém? Entendam bem. Propósito de Deus. E agora, pode pôr a outra foto. Olha aí. Gente, esse rapazinho do meio aí, vocês acham que é quem? É o pastor Gabriel. Sabia? Olha o pastor Israel ali. E o Tiago. Agora, para vocês, quem não me conhece, quem não nos conhece, para que entenda. O pastor Gabriel é meu irmão, tá? Do meio. O Tiago é meu irmão mais velho. E esse é o meu pai. Isso aqui era nos cultos que a gente fazia em casa. Na época de 2008 ainda. Os cultos em casa, porque primeiro os cultos eram em casa, né? Aí depois que a gente teve a tenda e foi evoluindo com a graça de Deus. Nós tivemos o privilégio de ter muitos pastores aqui neste lugar, que nos abençoaram, que nos ajudaram, nos instruíram. E hoje estamos aqui, na liderança do pastor Gabriel. E agora, vocês vão entender o motivo das fotos. Olha eu aí. Gente, hoje eu estava refletindo, que dia que foi isso, né? Tem basicamente 16 anos também. Eu acho que quando eu me batizei, nós batizamos juntos, tá, pessoal? Quando eu me batizei, eu acho que eu tinha entre 9 a 10 anos, né? Eu ia completar 10 anos. E, gente, vocês acham, olha o medo de afogar com a mão tampando o nariz. Vocês acham que eu, com essa idade, eu me imaginaria estando aqui hoje, pregando? Eu nem imaginava segurar um microfone, que eu já tremia tudo. A primeira vez que eu segurei o microfone foi terrível. Eu não me imaginava aqui hoje. Por isso que hoje eu vou falar sobre propósito. Pense bem aí em tudo que eu estou falando. Aquela Beatriz não imaginava estar aqui. Parecia assim, meio radical batizar nessa idade. Mas depois que eu batizei, eu me estabeleci em Deus. Mesmo eu tendo, vamos dizer que eu tinha 10 anos. Mesmo eu tendo 10 anos, depois que eu batizei, muita coisa mudou dentro de mim. Com 10 anos, é possível. Mas eu vou te explicar vários motivos. Quando eu me batizei, eu me lembro que o meu irmão mais velho me deu uma Bíblia. E logo que eu ganhei essa Bíblia, eu fiquei muito animada. Porque eu não conhecia nada. Assim, conhecia histórias. Mas eu não conhecia nada. E eu via todo mundo lá em casa cantando, tocando. E aí, quando eu via eles ensaiando lá, arrochando. Aí eu tentava cantar, parecia um frango. Trem mais feio que eu já vi na vida. Cantando, trem mais desafinado do mundo.
Meu sonho era cantar e não saía voz, não saía nada, a voz toda... Eu falava, mas pai, eu tô fora demais, que trem feio, horrível. E meu sonho era cantar, era entender a Bíblia. E como foi tudo isso? Eu ganhei essa Bíblia, comecei a ler. Não dava 2 linhas, eu já corria lá no meu pai. Não, que eu já não estou entendendo. Aí eu falava, não, o que está querendo dizer isso aqui? O que é isso? Que nome é esse? Aí meu pai, com toda a paciência do mundo, ia lá, me explicava o beabá todinho, explicava desde sempre. E aquilo foi me motivando a estudar, a entender. E Deus, a presença de Deus, a graça, a bondade de Deus me converteu. Eu fui fortalecendo o meu espírito com o tempo, só que com a ajuda dos meus pais. Meus pais me ajudaram, me incentivaram em oração, em aprender a leitura bíblica. E hoje, muita coisa eu sei por isso. E o que eu quero também deixar aqui de agradecimento aos antigos pastores. O pastor fundador foi o pastor Sérgio. E graças à vida dele, ele que nos batizou. Então nós devemos isso também a ele, porque Deus usou a vida dele para nos batizar. O próximo pastor foi o pastor Altair. Foi graças à vida deles que eu entrei no louvor. Eu recebi um convite para fazer parte. Eu já fazia aula de teclado, fazia desde 10 anos. E eles me deram essa oportunidade de entrar para o louvor. E hoje eu sou a líder do louvor. Você vê o que Deus faz? Você pensar que as coisas de Deus não acontecem, não evoluem. Mas eu não fiquei por aí. Tudo que tinha na igreja eu estava. Tudo que vamos decorar, vamos fazer isso, vamos aquilo, vão ensinar as crianças. Eu ficava segurando cartaz na salinha das crianças, que eu sou da época do cartaz ainda. Eu ia ajudar as professoras desde pequena. Eu tinha a idade ali das meninas, da Radassa, da Maria Clara. Desde essa idade eu já estava lá ajudando a professora. Já ia vendo como que fazia. Para quê? Porque eu queria algo de Deus. Eu queria fazer alguma coisa para Deus. Por mais que não tem como eu recompensar o Senhor por tudo que Ele fez. Mas eu sentia o desejo queimando dentro de mim de poder atender ao chamado de Deus na minha vida. Desde 10 anos. E eu não minto quando eu falo isso. Porque o fogo queimava dentro do meu coração. E ainda hoje, graças a Deus, com a vida do pastor Gabriel, ele nos ensina muito. Ele sendo meu irmão, mais ainda. Porque ele tem muito entendimento da palavra. E hoje eu sei que eu vou aprender mais, muito mais em Deus. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Eu quero hoje te motivar a aceitar o seu chamado. O que você acha que nós vamos fazer para a gente mudar? Responde para você aí. Agora eu vou falar. Primeira coisa, abrir o coração para Deus. Amém? Tem que girar uma chave dentro da sua cabeça. A chave que te motiva a ir para frente. E você tem que aceitar que você existe e que você está aqui porque você tem um propósito. Você consegue entender isso? Você tem um propósito lindo, formado. E foi Deus quem escreveu sua trajetória. Você não está aqui em vão e nem à toa. Agora vamos abrir, por favor, no capítulo 1 de Neemias. Neemias, ele era filho de Acalias, e no mês de Quisleu, que é aproximadamente entre novembro e dezembro, no 20º ano do rei Artaxerxes I, o que aconteceu? Chegou um irmão de Neemias, o nome dele é Anani, e ele veio de Judá. E eu vou ler aqui o capítulo 1, podem me acompanhar aí, por favor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Uma das primeiras coisas que eu quero falar com você é sobre o fato de quando você vê alguém, você fala assim: oi fulano, tudo bem?
Você é essa pessoa que quando você vai cumprimentar uma pessoa, você fala assim, oi, tudo bem? Ou você é aquele que fala assim, oi, e você não pergunta se a pessoa está bem? Qual dessas duas pessoas você é? A que pergunta ou a que não pergunta? A que pergunta, a maioria? Geralmente vocês perguntam? Tá. Eu quero dizer que quando nós fazemos perguntas, nós meio que nos responsabilizamos com aquela pessoa. Repare, Thaís, se eu te pergunto, oi Thaís, você tá bem? Aí você fala assim, ô amiga, não tô bem não. Aí começa, não, é porque aconteceu isso. E eu com pressa, Thaís, doida para correr. Eu perguntei só por perguntar. E aí eu imaginar que você tá ruim hoje, logo hoje que eu tô com pressa, lá no mercado. E eu, amiga, eu precisava de ajuda e não sei o quê. E aí começa. Não é que é ruim perguntar, gente. Entendam, vocês vão entender. Mas eu só quero dizer que, Thaís, se você está ruim hoje, e eu te perguntei se você está bem, eu me torno um pouco participante da sua dor. Eu me torno um pouco responsável por consentir fazer algo por você, entende? Então, vamos prestar atenção para vocês entenderem o resto. Quando Anani chegou com os irmãos e Neemias falou assim, como que está lá o povo? O povo lá de Jerusalém e os judeus? Aí Anani fala, nossa, eles não estão bem. Devido à ruína da cidade de Jerusalém, porque os muros caíram, colocaram fogo nos portões, devido a essa tragédia, os nossos irmãos judeus, eles estão muito humilhados, eles estão tristes. E o que acontece, gente? Neemias se torna participante desse caso. A partir daí, o que Neemias responde? Quando, no verso 4, diz assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Houve uma pergunta, a qual Neemias se tornou participante da resposta. Neemias respondeu eles. E qual foi a reação de Neemias? Chorou, não é verdade? E orou. Jejuou e tudo mais, falando com Deus. Ele lamentou também. O que eu quero dizer com isso? Você acha que você é um intercessor? Você sabia que Neemias era um verdadeiro intercessor? Sabe por quê? Porque o intercessor é aquela pessoa, igual eu comentei com o exemplo aqui com a Thaís, que pergunta, mas que sente a dor do outro. É aquela pessoa que, a partir desse encontro, eu vou apresentar a vida da Thaís para Deus. Eu vou clamar por ela como se fosse a minha dor. E Neemias era assim. Ele era um verdadeiro intercessor. Ele chorou, ele lamentou. E ele orou pelaquela pessoa, para aquele povo, para saber o que ele poderia fazer para ajudar. É uma pessoa que corre atrás em fazer alguma coisa pelo seu irmão, pelo seu próximo. E nós precisamos buscar esse espírito de intercessor. Porque as pessoas estão sedentas e as pessoas precisam das nossas vidas como intercessor na vida delas. Agora uma pergunta. Um detalhe que eu não falei para vocês. Neemias, ele estava na Pérsia servindo ao rei Artaxerxes I, certo? E sabe o que ele era? A função dele era copeiro. Ele era copeiro do rei. Vocês sabem o que significa copeiro? Não? O copeiro do rei, ele experimentava as comidas antes do rei. Porque se estivesse envenenado, algo do tipo, os vinhos, tudo ele experimentava primeiro. Mas também era um lugar de muito privilégio. Por quê? Porque se o rei come das melhores comidas, Neemias comia primeiro. Tudo que era do bom e do melhor ele comia. Ele tinha acesso a tudo que era do bom e do melhor. Tá bom? Então esse serviço dele, vocês acham que era um serviço bom ou ruim?
Depende, né? Mas assim, na maioria das vezes era bom, né? Porque se ele morresse, ele ia morrer feliz. Por quê? Porque ele comeu uma coisa que ninguém poderia. Então, era bom. Você acha que Neemias, ele estava ocupado ou desocupado sendo copeiro? Responde em voz alta. Ai, glória a Deus. Sim, trabalhando, ocupado, servindo, exatamente. O que eu quero dizer? Você acha que Deus procura gente desocupada ou ocupada? Ocupado, não é, Tiago? Muito ocupado. Faz assim, vira para o seu irmão e fala assim: Deus quer você ocupadinho. Deus quer você ocupadinho. Sabe por quê? Eu vou falar aqui para vocês alguns relatos bíblicos para não dizer que eu estou mentindo, que Deus só pegou ocupado, tá bom? Moisés, enquanto cuidava do rebanho do seu sogro Jetro, Moisés foi chamado por Deus. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, quando foi chamado e ungido para ser o próximo rei de Israel. Eliseu estava lavrando a terra com 12 juntas de bois, quando Elias chamou para ser seu sucessor. Pedro, André, Tiago, João eram pescadores ocupados com suas redes, quando Jesus os chamou para serem seus discípulos. Mateus Levi estava sentado na coletoria de impostos, quando Jesus o chamou para ser seu discípulo. Gideão estava malhando trigo no lagar para escondê-los dos midianitas, quando o anjo do Senhor apareceu e chamou para liderar Israel. Amós era pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros antes de ser chamado por Deus para ser profeta. Paulo, estava no caminho para Damasco perseguindo cristãos quando Jesus o chamou de uma forma dramática. Samuel, embora jovem, Samuel estava servindo no templo sob a tutela de Eli quando Deus o chamou. Amós eu falei. Natanael, Bartolomeu, estava debaixo da figueira quando Jesus o viu e o chamou. Marta estava ocupada com os preparativos domésticos quando Jesus o chamou para ouvir sua palavra e ensinar e suas palavras e seus ensinamentos. E aí? Deus quer você. É você mesmo que não tem tempo. Não tem tempo de jeito nenhum. É você que Deus está chamando. Deus quer te sacudir, viu? De uma forma boa. Ele quer pessoas ocupadas. Sabe por quê? Porque quem é desocupado já é preguiçoso. Porque eu não vejo, se uma pessoa não está ocupada, é porque, meu Deus, como é que ela vai procrastinar tanto, ficar sentada e achar que tudo está já pronto? Não dou conta. Eu estava até brincando com a minha mãe esses dias. Quando eu estou parada, eu fico, cadê um rodo para me rapar aqui junto com esse povo? Eu estava caçando um rodo esses dias, lá na casa da irmã Juliana. Irmã, aquele dia lá do batismo. Eu falei, Marcelo, pelo amor de Deus, Marcelo, procura um rodo lá, porque eu estou vendo todo mundo rapando aqui e eu aqui olhando para cima. Não. Deus gosta de gente ocupada, viu? Já pega a dica. Deus não aprova preguiça, desleixo com a obra dele. Ele gosta de tudo no devido lugar, tudo organizado, tudo feito com amor, tudo sabendo que eu não estou fazendo, não é para o pastor Gabriel, não é para o irmão que está te pedindo, não. Você está fazendo para Deus. Sua recompensa, o seu galardão vem de Deus. Não vai vir do irmão que está no seu lado, não. Olha aqui, Provérbios 6, 11. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Jeremias 48:10. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada.
Colossenses 3, 23, 24. E tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Você não serve homens. Ponha isso no seu coração, na sua cabeça. Eu estou aqui hoje porque eu entendi que eu sirvo a Deus. Porque durante todo esse trajeto, eu sofri muita retaliação, posso dizer, e sofri muita coisa ruim. Fui esmagada, igual aperta uma uva, assim. Sim. E cada dia que eu era pisoteada, chateada por alguém da igreja, viu que não é de fora da igreja, eu chegava em casa, às vezes chorava muito, e Deus colocava no meu coração: ainda bem que você não serve os homens, né, Beatriz? Você serve a Deus, né, Beatriz? Sim, Senhor. Então, Pai, por favor, me dê humildade. Me dê sabedoria. Para que eu não venha pecar contra o Teu nome. E para que eu possa continuar a obra firme. Porque eu quero aprender mais de Ti. Eu não quero só vir para a igreja por vir. Porque no dia que eu chegar no céu, eu quero que o Senhor me receba de braços abertos. Eu quero muito, Senhor, aprender. Aprender com o Teu zelo, com o Teu amor. Porque o Senhor é grande e o Senhor pode me ensinar. O Senhor pode me conduzir no caminho certo. Sem eu achar ruim o que as pessoas fazem para mim. Sem eu ficar achando que alguém me deve alguma coisa. Porque quando eu entendi que ninguém me deve nada, e que eu já tenho tudo o que eu preciso, porque o Senhor já pagou o preço que devia ser pago, o maior preço do mundo já foi pago, agora é o momento de eu caminhar para os pés de Cristo, e entender que o lugar mais alto que eu posso estar é de joelhos na presença de Deus. Não é um lugar soberbo, é um lugar de humildade. E isso, graças a Deus, eu entendi. Agora, eu quero que vocês abram comigo o capítulo 2, para que a gente continue a entender todo o trajeto que aconteceu com Neemias. No mês de Nissan, que é o mês de Abib, próximo de março, abril, na hora que ele foi servir o vinho para o rei, sabe o que aconteceu? Ele estava triste nesse dia. Neemias não era uma pessoa triste. E sempre que ele servia o rei, ele estava alegre. Por quê? Servo de Deus tem que andar sorrindo, alegre. Tá bom? Sim, nós temos que ser alegres. E nesse dia ele estava triste, porque ele não aguentou de tanta tristeza, por causa dos seus irmãos lá, judeus de Jerusalém. Aí o rei perguntou assim: por que você está tão triste? Você não está doente. Isso aí só pode ser alguma coisa do seu coração, que está deixando você meio tristinho, hein? Aí, o que Neemias falou para o rei? No verso 3. Ele disse assim, ó: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Ele já abriu o jogo logo para o rei. Eu estou triste porque não teria como eu não ficar triste, me comover pelo meu povo que está lá e eu estou aqui. E ele, como ele era um verdadeiro intercessor, ele sabia que ele podia fazer algo por eles. E ele já tinha orado, então Deus estava confirmando aquele desejo, anseio de ir lá. E aí o rei perguntou: o que quer me pedir? Aí ele falou assim: se eu pudesse, queria ir lá, reconstruir aqueles muros e ajudar aquele povo. E aí o rei já perguntou: quanto tempo? Quanto que você vai voltar? Aí eles combinaram um prazo e o rei permitiu que ele fosse. E aí, olha o que aconteceu. Ju, pode colocar para mim aí o 7. Eu acho que é no 7, vê.
Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Por quê, gente? Ele corria um grande risco de não conseguir chegar no local que ele queria chegar. Ele precisava de carta de recomendação para poder passar em livre, sem que ninguém impedisse ele, para ninguém achar que aquilo era uma rebelião. E além do mais, além dessas cartas, ele ainda conseguiu, sabe o quê? Todos os recursos necessários para construir o muro, para reconstruir toda a cidade. O rei também deu a ele cartas para o guarda da floresta liberar para ele toda a madeira que ele precisasse. Por quê? Porque quando, lá no início, desde o princípio, qual foi a primeira atitude dele? Orar, jejuar, não foi? Ele não só lamentou, mas ele correu atrás. Ele foi aonde? Ele foi no dono de todos os recursos do mundo, que é quem? Deus. Ele foi no dono do ouro e da prata, que é o que nós temos que fazer. Está com problemas e dificuldades? Vamos buscar em Deus, porque Deus levanta pessoas. Deus é que trabalha com as mentes e com os corações das pessoas. Se você precisa, você recorre a Deus, porque Deus não falha. Quando, ainda no verso 4 e 5, quando ele pergunta, o que você quer me pedir? A primeira coisa que ele faz antes de pedir é, orei e depois respondi. Quando alguém te perguntar, fulano, o que você acha que é melhor para você? Para mim é melhor isso, isso e isso. Não, você vai fazer assim. Você vai orar primeiro, antes de abrir sua boca, para qualquer pergunta que alguém lhe fizer. Você acha que uma coisa é boa para você, mas você não sabe. Eu te afirmo que só Deus sabe o que é melhor para ti. Então, quando você precisar de algo, primeiro ore e depois responda. Amém? Quantos estão entendendo? Agora, pessoal, para que vocês entendam, desde o verso 10, pode colocar para mim, do capítulo 2, o 10, por favor? Vamos ler juntos? Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Gente, Neemias mal tinha chegado e já tinha os invejosos, achando ruim, porque não queria que tivesse alguém interessado no bem dos judeus. Isso sabe quando você começa a fazer uma coisa boa e logo já aparece aquele cidadão para começar a botar firula na cabeça da gente? Sabe como é que é, né? Quando você vai fazer uma coisa que é boa, e aí logo você começa já a sentir as barreiras. Vocês sabem, vocês vivem isso. Eu sei, eu também vivo. É assim. E logo após 3 dias, o que aconteceu? Quando Neemias já estava lá em Jerusalém, em Judá, ele foi fazer as inspeções à noite dos muros para ver o que estava acontecendo de fato. E o que ele fez? Ele convocou aquele povo. No verso 17, ele disse assim: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação tão humilhante. Porque naquela época, quando não havia muros nas cidades, era um motivo de muita humilhação. Eles ficavam muito vulneráveis. Então aquilo era humilhante para qualquer pessoa, não ter muros nas suas cidades. Então eles precisavam tomar uma atitude. E Neemias veio com os recursos necessários e com o coração totalmente direcionado a Deus para poder reconstruir aquele lugar. E aí logo ele contou para o povo, né, sobre o favor de Deus, sobre o que o rei tinha feito, sobre como ele orou, como que Deus falou com ele, como foi tudo isso.
E quando eles começaram a se movimentar, a oposição novamente disse, sabe o quê? Vocês estão se rebelando contra o rei, não é? O que vocês estão fazendo? Quem vocês acham que são para poder fazer isso? Isso é uma obra impossível. E sabe qual foi a resposta de Neemias para esse povo? Deus fará que sejamos bem-sucedidos. Deus fará que nós sejamos bem-sucedidos. Imagina tudo isso que Neemias estava passando. Já era muito difícil ter que reconstruir toda aquela extensão de muro e ainda passar por tanta oposição. Mas ele, com fé, disse: Deus fará que sejamos bem-sucedidos. Pela fé, Deus fará isso. E eles se distribuíram em vários grupos. Um fazia uma coisa até uma parte, o outro continuava e tal, e dividiram as tarefas, igual nós fazemos as células. Para que é célula, gente? Para dividir tarefas, dividir funções. Eles se dividiam em grupos, eles se uniram, eles deram as mãos, se juntaram na força. Tinham um bom líder e se juntaram na força de Deus. E ainda assim, eles enfrentaram muita oposição, mas é muita, não é pouca não. E no capítulo 6, vai ter mais tentativas de intimidação. No capítulo 5, eles enfrentaram injustiças sociais, porque aquelas pessoas estavam tão ocupadas na reconstrução dos muros, que eles estavam tão focados naquilo, que até a questão do alimento, do outro trabalho, eles estavam deixando um pouco de lado. Então, começou a gerar opressão, porque o povo nobre não queria pôr a mão na massa. É normal, né? Não queria pôr a mão na massa, só alguns. Então, aquilo foi bem trágico. E eu quero que você abra comigo, para você entender como foi o fim dessa construção, tá? No versículo 15 do capítulo 6, por favor. Vai, vocês vão ler para mim agora. O muro. (52). Gente, isso é um tempo recorde. 52. Ninguém acreditou que eles conseguiram, debaixo de tanta opressão, reconstruir esse muro em 52 dias. O povo ficou chocado. Agora, para que você entenda, uma coisa, aquele povo, eu vou pegar aqui, isso, o muro ficou pronto em 52 dias. Pode seguir aí os outros versículos. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido. Sabe por quê? Porque eles perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Isso era impossível para homens. E talvez hoje você tenha uma causa totalmente impossível para um homem resolver. Mas as causas impossíveis, Deus é especialista. Você crê? Deus é especialista. E você precisa começar a se fazer perguntas. Você acha que nós vamos viver uma vida fácil e uma vida com ausência de dificuldades e desafios? Não vamos. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele não é para ser uma coisa meia boca. Não é uma coisa que você sobe em cima do muro
e fica olhando para o céu e para o inferno e fica assim, sábado eu vou ali, mas domingo eu vou na igreja, tá de boa. O evangelho não é isso, tá? Nós estamos sendo forjados. Diga, forjados com o fogo de Deus. E dói. Ser forjado dói. Mas também tem a parte da graça, do amor, da misericórdia, que são incalculáveis. É de uma tamanha forma que a gente não consegue descrever. A gente só consegue sentir. Quem já sentiu sabe do que eu estou falando. Aquele amor que nos constrange muito é o amor de Deus. Porque Ele não tem tamanho. E Ele não cabe dentro da gente. É algo assim transformador. E não precisamos achar que esse evangelho vai ser fácil. Porque não vai. Porque o que Deus quer de nós é levantar um grande exército. Um exército inabalável. Que nada vai destruir. Esse exército vai levantar. Mas precisamos ser forjados, moldados na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. Conclusão. Vamos fazer um paralelo aqui para nós concluirmos essa parte. Quando eles concluíram a obra do muro, dos muros lá, eles precisaram de quê? Determinação, união, não é verdade? O que mais? Trabalho árduo. Gente, lá foi tão difícil para fazer, porque a opressão era tão grande, mas tão grande, que chegou um ponto, vocês entenderam tanto que o trem era grave. Eles precisavam, com uma mão, segurar a espada, e com a outra, imagino uma colher de pedreiro assim, para construir o muro. Você tem noção? Era uma mão na arma e outra mão no tijolo, para colocar lá, para assentar o tijolo. Opressão, isso se chama opressão. E você acha que o inimigo faz o que com você? Comigo? É esse tipo de opressão. Quando você começa a vir para a igreja, que você batiza, que o trem começa a andar, aí o inimigo pega e... Deixa eu ver se ele está mesmo bom. Aí vem a primeira opressão. Foi igual lá, né? A primeira opressão. E aí ele resistiu. Mas Deus vai fazer que nós sejamos bem-sucedidos. Falava pela fé. Porque com certeza ele estava com o coração tribulado. Já era tão difícil construir uma extensão de muros dessa. E ainda com a gente buzinando no ouvido, é mais difícil de caminhar. Aí você imagina, todo o tempo. Não, vamos pegar eles desapercebidos. Na hora que eles estiverem desapercebidos, nós vem, mata todo mundo, eles param de construir esse muro. Não, vamos fazer assim, assim, assim. Que quando eles menos esperar, nós chega e nós mata todo mundo. E eu quero ver eles reconstruir esse muro. Era nesse estilo. Chegou um ponto que Neemias falou, não, pessoal, nós vamos ter que se dividir. Nas partes mais baixas dos muros lá, vou deixar um povo só vigiando. E aí vou deixar um só na trombeta aqui do meu lado. Porque na hora que der zebra, todo mundo se aglomera e Deus vai lutar por nós, na frente. Amém. Era tipo assim. Quando der errado, se der errado, gente, nós já combina que nós vamos aglomerar. E Deus vai na frente e aí nós vamos vencer. Porque Deus é bom. E aí esse cara da trombeta ficava só no jeito. Se acontecesse alguma coisa que desse errado, para tocar a trombeta e todo mundo reunir, porque eles acreditavam que o quê? Deus vai vencer por nós. Não vamos ter medo. Vamos provar para eles, né, Jussiele? Para eles não ficarem achando que eu estou mentindo. No 4, 20. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Amém? É isso aí. Esse é o Deus que você serve. Nós precisamos nos unir. Amém? Nos unir para essa obra.
Essa é a obra que nos deu. E vocês viram? Ela foi construída aos poucos por causa da união. É por causa da união. Mas é só por isso? Não, é por causa da oração. É por causa do jejum. É por causa da renúncia. É por causa do propósito de você estar aqui. É por causa do propósito de eu estar aqui, do pastor estar aqui. Vocês estão aqui e têm que aceitar esse propósito. Vocês não podem fugir disso, do seu propósito, do seu ministério. Não abandone seu ministério. Não diminua seus dons. Use eles, cada um deles. Porque aquele que usa o dom que Deus deu, Deus multiplica em mais dons. E aquele que não usa o dom que Deus deu, Deus retira o dom e dá para outro que já tem 10. Para que você entenda a importância de valorizar tudo aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Para nós finalizarmos, nós vamos finalizar no capítulo 8 e 12. Eu vou só pincelar. Neemias não se preocupou apenas com a reconstrução física dos muros. Sob sua liderança e com a ajuda do sacerdote Esdras, o povo foi levado a um renascimento espiritual. Eles leram a lei, confessaram pecados e renovaram o compromisso de seguir os mandamentos de Deus. Neemias teve a grande preocupação de não só reconstruir os muros. Vamos trazer para o nosso hoje aqui, nossa realidade. Não é só a igreja, entendem? Não é só o som, não é só as luzes, o ar-condicionado, as cadeiras, o chão, os instrumentos. Não é isso, não é só isso. Isso é bom. Mas a renovação espiritual. Precisamos preocupar com a renovação espiritual uns dos outros. Precisamos... O que eles fizeram? O povo estava perdido. Qualquer coisinha esse povo voltava a idolatrar. O que eles fizeram? Eles relembraram as leis de Moisés. Os mandamentos. É isso que nós precisamos firmar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso bem maior aqui nessa terra. É o manual do cristão. Você precisa se apegar a ela. As palavras sábias dessa Bíblia, ela precisa ser como acessórios para nós, como um relógio, como um brinco, como um colar. Elas têm que estar envolvidas dentro de nós. É como um acessório. Ela tem que estar junto com você. Ela tem que estar enraizada dentro do seu coração. Porque assim nós vamos conseguir juntos reconstruir coisas em tempos recordes. Coisas que ninguém vai acreditar. Coisas que são impossíveis para homens. Mas para Deus é possível. Por quê? Por causa da palavra. Por causa da renovação de Deus. O que Deus causa em nossas vidas. No capítulo 8, no verso 10. Para nós finalizarmos aqui. No capítulo 8. É bem no finalzinho do 10, tá? Ó, aqui, gente, na última linha. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor... Não tá tendo força, não. Gente, a alegria do Senhor... É isso aí. A alegria do Senhor é a vossa força. O meu tá assim, vossa força. Neemias acrescentou, desde o início, diz assim: podem sair e comam e bebam, depois que já tinham reconstruído, já estava na celebração, igual nós estamos aqui hoje, né? Celebrando o quê? A vitória de estarmos aqui, a alegria do Senhor, amém? Podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. No capítulo 12, sobre celebração, vai dizer, uma parte do versículo 27 diz assim: celebram a dedicação alegremente com cânticos de ações de graças, porque Neemias
levantava os levitas para que depois que tudo já estava pronto, agora, pessoal, é a hora de nós comemorarmos. É a hora de nós festejarmos em santidade. É a hora de elevarmos ao Senhor cânticos de ações de graça, com alegria. E o último, 43. Pois o Deus os encheu de grande alegria, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Mais uma vez. Pois Deus os encheu de grande alegria, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Se você está triste, é o Senhor quem vai te alegrar, não é eu. Não são os louvores. A pregação ajuda. Se você for para sua casa e você botar isso em prática. Os louvores ajudam, porque o louvor, ele anima o nosso ser. Ele nos faz sentir mais perto de Deus. Só que é só enquanto o louvor está tocando. O louvor ajuda, a pregação ajuda, porque ele vai te convertendo aos poucos. Mas o que muda mesmo é Deus. É você ter aquele encontro com Deus. Você entender a fundo, aceitar seu chamado, aceitar seu propósito. E entender o porquê que você está aqui. Entender a razão da sua existência.